Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje Deus tocou no meu coração para que eu falasse sobre a Raabe, né? A prostituta Raabe da cidade de Jericó, que foi salva pela sua fé. Raabe morava na cidade de Jericó e ela era uma prostituta, né? Ela vendia o seu corpo para se sustentar, ela tinha uma vida promíscua, ela pecava e levava os outros a pecarem. Então era um pecado terrível, né? E temível, porque é abominável diante de Deus, né? A gente cometer esse tipo de pecado, se vender para ter sustento. Mas aí cada um tem a sua história, né? Ninguém sabe como é que foi a vida dela. Com certeza foi uma vida muito sofrida e ela foi obrigada e levada a fazer tal coisa, a viver dessa forma, né? Ninguém sabe ao certo como é que foi a vida dela. A palavra do Senhor conta a história dela quando os espias de Israel foram até a cidade de Jericó para olhar a terra, para ver como é que era a terra e para ver como é que eles iam conquistar aquele lugar, né? Então Rabi tinha ouvido falar do Deus vivo, do Deus de Israel. Então ela escondeu aqueles homens na casa dela para proteger eles, para que eles não fossem pegos pelo o rei daquela cidade, pelo rei de Jericó. Então, pelo fato dela ter protegido aqueles homens, né, com certeza Deus tocou no coração dela, falou o coração dela, ela protegeu aqueles homens, eles prometeram que iriam salvar ela por esse ato de bravura e de fé que Raabe fez. Então, eles, quando entraram na cidade, para invadir a cidade, ela foi salva, ela e sua família. A cidade de Jericó era uma cidade muito idólatra, eles adoravam a muitos deuses e eles sacrificavam pessoas para esses deuses. Eles sacrificavam até crianças, né, para obter favor desses deuses, que na verdade não obtinham nada, mas eles viviam encharcados nessa idolatria, né, adorando esses deuses, né? E essa terra pertencia ao povo de Deus e eles precisavam conquistar essa terra. E foi através de Josué que Deus deu essa vitória ao povo de Israel. E Raabe entra nessa história linda, né? Raabe vivia uma vida destruída, uma vida espiritualmente, fisicamente, moralmente destruída perante a sociedade, porque ela fazia algo terrível que era se vender, que era se prostituir, mas como ela viu falar de um Deus tão poderoso, do Deus que fazia maravilhas, com certeza ela ouviu falar de todas as histórias que Deus fez no deserto com Moisés, de ter aberto o mar vermelho, das pragas e de como Deus cuidou daquele povo, né, até eles chegarem até ali para conseguirem entrar, conquistar a terra prometida. Com certeza ela ouviu falar desse Deus todo-poderoso, desse Deus grande, e ela teve fé, ela creu nesse Deus, ela acreditou tanto que ajudou aqueles homens. Ela não quis mais fazer parte daquele mundo do qual ela vivia, naquele mundo de sujeira, naquele mundo de destruição, naquele mundo de idolatria, né? De sacrificar pessoas para deuses, né? Deus abomina isso, né? Não é certo fazer isso. Então ela ouviu falar desse Deus e ela acreditou, ela teve fé nesse Deus e ela creu que esse Deus poderia mudar a vida dela. E Deus transformou a vida de Raabe. Deus colocou uma fé tão viva no coração dela que ela ajudou aqueles homens e ela os protegeu, né, de serem mortos na mão do rei de Jericó, e eles conseguiram escapar. Então eles fizeram uma aliança com ela, né, de que quando eles viessem invadir a cidade, ela colocasse um pano, um cordão, algo vermelho lá na janela da casa dela, que a casa dela ficava nas muralhas de Jericó. A cidade era muito forte, né? Tinha esse muro que era muito forte e eles tinham essa confiança de que ninguém conseguiria atravessar aqueles muros porque eram muito fortes. Eles tinham certeza, eles criam que os israelitas não conseguiriam derrubar aqueles muros porque eram fortes demais. O muro era tão largo que dava para construir casas, como a casa de Rabi era no muro.
Então, ela deixou esse sinal, que foi o fio de escarlate, lá na janela dela, para quando eles viessem destruir a cidade, derrubar os muros, a casa dela seria salva. E foi o que aconteceu. A casa de Raabe ficou intacta, a casa dela ficou salva. Todo o muro foi abaixo, mas a casa de Raabe ficou lá salva. E eles salvaram ela, e ela passou a viver no meio do povo de Deus, no povo de Israel, e Deus a transformou numa nova pessoa. Ela foi transformada numa nova criatura, ela nasceu de novo, tudo isso através da fé. Não foi através das obras. Deus deu uma nova vida para ela. Quando nós somos salvos, nós não somos salvos porque somos pessoas boas, não. Raabe fazia tudo que era abominável aos olhos do Senhor, ela se prostituía, mas eu tenho certeza que ela tinha um coração, ela tinha o desejo de fazer o que é certo, ela tinha o desejo de conhecer a Deus, que isso é o principal. Então ela não foi salva pelas coisas que ela fazia, ela foi salva pela fé. A palavra do Senhor fala lá em Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não é pelas coisas boas que nós fazemos, porque ninguém é bom o suficiente aqui na terra para ser salvo. Ninguém é bonzinho. O único bom que veio aqui na terra foi somente Jesus. Todos nós somos pecadores e falhos e cheios de defeitos. Lá em Romanos fala, 3:23, que todos pecaram e destituíram da graça de Deus. Então toda a raça humana está debaixo da condenação do pecado. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar. E é através da fé que temos neles que nós vamos ser salvos. Não pense que é por você ser uma pessoa boa, porque você faz caridade, porque você ajuda o próximo, que irá ser salvo, não. É através da fé que há em Cristo Jesus. E quando nós temos essa fé em Cristo e queremos viver para Ele, a nossa vida é mudada. Jesus Cristo mudou, Deus mudou a vida de Raabe. Ela fazia todas aquelas coisas lá em Jericó, mas quando ela passou a morar com o povo de Deus, quando ela foi resgatada e foi salva com sua família, a vida dela foi totalmente transformada. Ela não cometeu mais aqueles pecados, aqueles erros que ela fazia. A vida dela foi transformada porque ela queria essa mudança, ela queria essa transformação de Deus na vida dela. Ela tinha tanta fé em Deus que ela foi totalmente transformada. Então a vida dela, ela deixou toda para trás e Deus escreveu uma nova história. A história dela é linda, tanto que ela tá lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, né? Só ler lá Hebreus 11, lá no versículo 31, que vai falar sobre a fé de Raabe. Deus a colocou, tirou ela do lixo, do lamaçal, e colocou ela num nível mais elevado, no nível de fé, da qual ela faria parte até da família, da descendência do nosso amado Jesus Cristo, né? Ela se casou com um homem chamado Salmo, a Bíblia relata isso, casou-se com um homem israelita chamado Salmo, e eles foram pais de Boaz, né? Boaz foi filho deles, né? Então eles fizeram parte dessa descendência da linhagem de Davi. Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, e Jessé pai de Davi. Então Davi veio dessa descendência, a linhagem real de Davi, e a descendência de Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Então olha que coisa linda Deus fez na vida dessa mulher. Ele pegou uma mulher que vivia na lama, no pecado, desprezada, condenada, né? Porque se ela não tivesse convertido, ela seria condenada, mas Deus enxergou nela, né? Algo precioso, que era a fé que ela tinha e o desejo que ela tinha de mudar, de transformar e de sair daquela vida. Então ela foi transformada numa nova pessoa e hoje ela é lembrada até os dias de hoje, né? Deus deixou escrito a história dela aqui para que a gente possa lembrar que Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Não importa o que a gente faça de ruim, não importa o que a gente faça de errado, Deus tem poder para nos perdoar. Se você tem um desejo de se entregar a Cristo, mas você tem vergonha e pensa, não, o que eu faço é muito errado, Deus não vai querer me perdoar. Não importa o pecado que você cometeu, se você tem fé, se você acredita que Ele vai lhe perdoar, Ele perdoa. Não importa o pecado que você comete, que você cometeu,
Você venha da forma que você está. Não espere você se limpar para vir para Cristo. Não, Raabe veio da forma que ela estava, do jeito que ela estava, ela veio para Deus. E Deus foi mudando, foi limpando o coração dela, foi trabalhando no caráter dela e fez ela uma mulher de fé. Tanto que ela está na galeria da fé dos homens de Deus, né? Lá em Hebreus 11. Então, a nossa fé que nos salva é a gente acreditar em Deus, é crer que nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, que nós não merecemos a graça, que nós não merecemos a salvação, mas porque Deus é tão bom, é tão misericordioso, Ele tem piedade, tem misericórdia e Ele nos salva, Ele nos ama e nos coloca para fazer parte da família dele. Raabe vivia fora, desprezada, mas Jesus Cristo trouxe ela e ela fez parte da linhagem dele, ela fez parte da família real e hoje com certeza ela está na glória com ele, né? Deixando esse lindo exemplo para todos nós, que a gente possa viver esse exemplo de fé que ela teve e de coragem, né? E que você ainda, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não olhe para os seus problemas, olhe somente para Cristo. Não olhe para a sua situação, olhe para Cristo. É Ele que nos salva, não somos nós que temos esse poder de nos salvar. Nós somos salvos pela fé e pela graça que há em Cristo Jesus. Leia lá Efésios 2, 8, 9. Vai falar sobre isso, que nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, não pelas nossas obras, porque ninguém merece ser salvo. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele nos concedeu essa graça, essa bênção, a salvação. Que a gente fique com essa história do dia de hoje, a história de Raabe, que ela possa abençoar a sua vida, amém? Que a graça e o amor do Senhor alcance a vida do seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa palavra, pela graça e pela misericórdia do Senhor nos alcançar todos os dias. A tua bondade está sempre conosco. É o que o Senhor falou no Salmo 23:6. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, que a gente possa se deleitar no Senhor, que a gente possa se alegrar no Senhor, que a gente possa receber a Tua graça todos os dias das nossas vidas. Obrigada por essa palavra, por essa mensagem linda de fé, Pai, do qual o Senhor fez na vida dessa mulher Raabe, fez nas nossas vidas também. O Senhor nos resgatou da morte, o Senhor nos resgatou da condenação eterna, como o Senhor fez com Raabe, o Senhor fez conosco também. E nós somos gratos por isso. Eu sou muito grata por o Senhor ter me encontrado. O Senhor encontrou a ovelhinha perdida que era eu e me trouxe de volta para o teu aprisco, para o teu rebanho. Pai, e hoje tem muitas ovelhinhas aqui ouvindo essa mensagem que estão perdidas, que estão fora do teu aprisco, que estão fora da tua proteção, Pai amado. Que o Senhor possa ir ao encontro delas, como o Senhor foi ao meu encontro, como o Senhor foi ao encontro de Raabe. Que o Senhor coloque essa fé no coração dessas pessoas e que elas venham se entregar a Ti, que elas venham deixar tudo para trás e o Senhor venha dar uma nova vida a elas, que elas possam agora sentir no coração delas a Tua presença forte e real, que o Teu Espírito Santo vá ao encontro delas e elas sintam o desejo de Te querer, de viver para Ti, de deixar tudo de errado para trás e ter uma vida transformada agora, Pai amado, pelo Teu nome, pelo Teu poder, pela fé, pela crença que elas têm no Senhor, no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus todo-poderoso, o Senhor que transforma vidas, o Senhor que derruba muralhas, o Senhor que faz maravilhas, Pai amado, que essas pessoas possam Te reconhecer agora, elas que não entregaram ainda suas vidas ao Senhor, que elas possam entregar por completo as suas vidas ao Senhor, e o Senhor escreva uma nova história para a vida delas, como o Senhor escreveu uma nova história para Raabe, o Senhor escreveu uma nova história para mim, o Senhor escreva uma nova história para essas pessoas também, porque o Senhor tem poder para mudar as nossas vidas para melhor e nos dar a salvação. Eu peço que o Senhor atenda os clamores de cada pessoa
Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos, e que as ricas e poderosas bênçãos nos alcancem todos os dias de nossas vidas, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, precioso nome, amado nome do nosso Jesus, eu te agradeço. Amém.